Sim, porque qualquer pessoa que queira empreender, realizar sonhos, alcançar objetivos importantes na vida, destravar, precisa estar aberto para lidar com grandes desafios. E eu acho que o maior desafio de todos é lidar com as próprias emoções. Estou aqui vivendo meu desafio, tudo bem? E conseguir dar conta de potencializar o seu incômodo para que ele seja combustível para então alcançar grandes mudanças na sua vida. Por isso que eu vim te contar como você pode deixar o incômodo te incomodar. Sérgio, por que cargas d'água eu quero alguma coisa me incomodando? Eu vou te contar por quê. Porque entre você hoje, e o seu objetivo, é possível que você enxergue problemas. E quando você transforma problemas em obstáculos, você deixa de aproveitar essas vivências para que elas te impulsionem para o próximo nível que você deseja. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, ainda podia CLT, ser contratado com 14 anos, e eu entrei num banco. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, trabalhar em banco financeiramente é bem legal. Salário de bancário é legal, benefícios de bancário é bem legal, são bem legais. E eu trabalhava 6 horas, entrei como contínuo. Contínuo, para quem não sabe, é um boy metido a besta, tá? E eu entrei como contínuo, trabalhava 6 horas por dia e tinha possibilidades de crescer muito na carreira, porque era uma época em que as pessoas eram promovidas com mais facilidades. Só que eu acordava todos os dias de manhã, sentava na cama, me lembrava para onde eu estava indo e eu pensava, meu Deus, até quando que eu vou precisar passar por isso? Eu tinha um incômodo com a ideia de trabalhar naquele lugar, um incômodo e uma culpa, né? Porque meus pais tinham se separado, então trabalhar era importante porque eu ajudava nas despesas da casa. Mas eu vivia esse incômodo, alguma coisa não ia bem. E vamos combinar que com 14 anos a gente não sabe sequer o que é na vida ainda. Imagina se sabe alguma coisa sobre propósito. Eu só sabia que me incomodava. E só para você entender um pouco melhor essa questão do incômodo. Imagina que você esteja andando pela rua, bem arrumado, pronto para um compromisso importante, né, perfumado, as meninas de salto. E aí você está pela rua e entra uma pedrinha no teu sapato. E essa pedrinha começa a cutucar, começa a incomodar, você começa a mancar. E para algumas pessoas é um pouco desconfortável, deselegante encostar numa parede, tirar o sapato, fazer assim para a pedra sair no meio da rua. E o que algumas pessoas fazem então? Dão uma enviesada assim no pé, de cantinho, ou então assim com a ponta, que a pedra desloca e para de incomodar. E esse é o ponto. Quando você pega o seu incômodo e ao invés de resolvê-lo, você joga ele para o canto, veja, ele não te incomoda mais, mas ele também não te ajuda a chegar no próximo nível. Eu não conseguia não pensar no meu incômodo. E assim eu segui por anos, porque só nesse banco eu trabalhei mais de 5 anos. E a primeira vez que eu utilizei o meu incômodo a meu favor, como combustível para eu ir para esse outro nível, eu tinha 21 anos. E eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. Hoje, lidar com o incômodo e utilizá-lo dessa maneira como combustível é uma estratégia que eu uso nas minhas mentorias individuais ou em grupo e chama método DAS, D-A-S, que é desconforto, angústia, solução. Mas naquela época era uma primeira experiência. Eu terminei o colegial em 1990. Sim, eu não sou nenhum lançamento, logo não fiz ensino médio, eu fiz colegial. E eu sou jovem há mais tempo que a maioria de vocês. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei em 90, eu já sabia que eu queria psicologia, que é a minha formação hoje. Só que eu tinha uma crença de que era muito caro fazer faculdade, que eu não ia poder pagar. Então eu segui durante 3 anos fazendo sabe Deus o quê? Eu não sou capaz de lembrar com o que eu me ocupei, além de trabalhar, claro, e passou. Até que um dia eu estava andando pelo bairro próximo de casa, ali nas ruas próximas, e eu encontrei o Mozart. O Mozart era um colega
do colegial, que eu não via desde a nossa formatura. E a gente ficou feliz a beça de se encontrar, então a gente parou conversando na rua ali uma meia hora. Eu era tímido, mais retraído, mas o Moza era falante, então ele já começou a falar que ele estava no último ano de Química, falou das coisas importantes que ele aprendeu ali na faculdade, do que para ele era relevante, das 2 pós-graduações que ele pretendia fazer depois da faculdade, da outra graduação que ele ia fazer em função da carreira que ele tinha pensado. Eis que então ele termina o relato e vem a fatídica pergunta: e você? Eu não sou capaz de lembrar o que eu respondi para o Moza. Não sou capaz. Bloqueei. Eu só sei do tamanho da vergonha que eu senti por ter passado 3 anos e não ter feito nada da minha vida nesse tempo. E eu saí dessa conversa incomodado, gastado e decidido. Eu vou fazer faculdade. Eu não sei de que jeito ainda, mas eu vou fazer. E eu passei dias com aquele incômodo. E aí um dia eu estava sentado no sofá de casa, zapeando a TV, e eu parei na TV Cultura. E estava fazendo ali uma propaganda de um programa dele chamado Vestibulando. Quem conhece? Para colocar todo mundo na mesma página. É um programa onde professores de cursinho dão aula, a mesma que eles dão no cursinho, ali na TV, de graça. Porque uma outra crença de escassez minha, uma outra crença limitante que eu tinha, é de que o cursinho era mais caro que a faculdade, não tem condição de pagar, mas parado 3 anos, como é que eu ia entrar na faculdade sem fazer cursinho, sem estudar? Mas problema resolvido. Comprei 10 fitas de vídeo, 10 fitas de VHS. Quem não sabe o que é, procure saber. E eu tinha lá meu videocassete, então eu gravava os programas porque eles passavam no horário em que eu não estava em casa. E aí eu assistia incessantemente aquelas fitas. Eram os professores me dando aula particular e ainda repetindo quantas vezes eu quisesse. Só que, e aí eu aprendia, claro, mas às vezes acontecia de alguma coisa não entrar e eu então instalava um novo incômodo, preciso resolver, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender. E em resposta ao meu incômodo, um dia, na minha rua, mas não lá no final da rua onde eu normalmente não passo, assim, no meu quarteirão, na minha calçada, surgiu uma biblioteca. Pasmem, ela já apareceu com 27 anos de existência. O que aconteceu, gente? Essa questão passou a ser importante para mim e então ganhou espaço na minha percepção. E esse aqui é um ponto importante, porque o teu cérebro ele não gosta de desconforto. Ele é preguiçoso e para ele o melhor é que você não faça nada. E ele busca prazer, não gosta de desconforto e de situações incômodas. Então o meu se pôs a resolver. E aí eu encontrei aquilo. Vou dar um exemplo simples que vocês vão reconhecer. Quem aqui já engravidou? Eu estou falando com mulheres e com homens, viu? Porque lá em casa eu engravidei junto, tive enjoo, tive desejo, tudo. Sério, não é força de expressão. Inclusive. E vocês lembram como parece que o mundo inteiro engravidou junto? Uhum. Todo mundo engravidou, você via mulher grávida em todo canto, só se falava de gravidez, de criança que nasceu, era propaganda na TV, outdoor de Pampers pela vida. Pois é. E quando você compra o seu carro, que foi só você sair da loja e parece que todo mundo comprou um carro da mesma marca, cor e modelo que o teu. Aquelas coisas passaram a ser importantes para você, então ganharam espaço. E esse é um ponto importante, anota isso. Tudo que ganha importância na sua vida, ganha destaque no teu cérebro. Tudo que passa a ser importante na sua vida, ganha destaque no teu cérebro. E se for algo incômodo, aí o teu cérebro ele tem 2 caminhos. E um deles você pode decidir. Ele, porque é preguiçoso, vai querer jogar para o canto. Então você pode colocar o incômodo ali num canto e não pensar mais nele, mas aceitar que não estou incomodado, mas também não vou para o próximo nível. Ou então, deixar esse incômodo te incomodar num nível que não haja outra alternativa para o teu cérebro, senão encontrar resposta e solução para aquilo. Gente, isso muda o jogo para
para as pessoas e muda o jogo para as empresas também. Sabe que eu dei os treinamentos para a Unimed e para o Sebrae. E lá foi decisivo para os líderes compreenderem. Isso mudou o jogo para eles. Porque compreendendo com mais profundidade como o cérebro funciona, né, e aí eu, tendo tempo eu consigo explicar com profundidade, e utilizando o método DAS, os líderes compreenderam por que é que eles procrastinavam e de que forma poderiam utilizar esse incômodo tão grande para impulsioná-los na direção das metas. Aquelas metas que até então eram inatingíveis. Bom, se eu for falar aqui do método DAS, eu vou precisar de um tempo maior, mas eu resolvi que eu vou fazer de forma simples em 3 passos. Primeiro passo, pensa no teu incômodo. O que na tua vida não está bem? O que te incomoda? Na tua vida pessoal ou profissional? O que é que você gostaria de mudar? E, sobretudo, pensa, o que você quer no lugar daquilo que hoje te incomoda? Às vezes a gente fica só incomodado, rodando em volta do rabo, porque não sabe o que eu quero no lugar do que tem hoje. Então pensa sobre isso. No meu caso, perceber o tempo que eu perdi na vida me trouxe uma angústia, uma sensação de desconforto tamanho que eu não conseguia não pensar mais nisso. Eu precisava resolver. Segundo passo, faz essa angústia servir de combustível para a mudança que você deseja. Olha só, quando eu encontrei o Mozart, ficou insustentável para mim não fazer alguma coisa com aquilo. Gente, o Mozart era mais ferrado de grana que eu. Pelo amor de Deus, ele fez alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa também. E deixa eu te contar que, enquanto eu me movimentava ali, eu passava pelo bairro escondido. Morria de medo de encontrar um Mozart de novo. Morria de medo de encontrar e não ter uma coisa diferente para contar para ele. Eu chegava a ter pesadelo com o Mozart. Eu imaginava, não um Mozart, vários, assim, andando atrás de mim, gritando, e você? E você? E você? Gritando atrás de mim. Pesadelo pesado. Virou um gatilho para mim. Toda vez que eu ouvia alguém falando em você, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Bom, e aí vem o terceiro passo, que é organizar ações encadeadas para que você consiga se aproximar daquilo que você busca. Se está te incomodando, você precisa sair do lugar. E o que efetivamente você vai fazer para sair do lugar? Tirar do plano das ideias e fazer com que aquilo te mova. Eu contei para vocês algumas ações que eu fiz em função da faculdade, mas eu queria contar um pouco mais do desfecho disso. Eu queria a FUVEST, lembra da crença de que eu não podia pagar? Eu queria a FUVEST, mas diziam que a gente ficava bem nervoso assim na hora da prova, e vai me dar um branco e tal. Eu resolvi que eu ia prestar um vestibular qualquer no meio do ano. Então eu encontrei o Mackenzie, que tem psicologia no meio do ano, fui lá prestar. Só como treineiro, né, para entender qual é que é a onda, sem ansiedade, sem angústia alguma, inclusive sem vontade de passar. O que aconteceu? E aí isso destravou uma crença minha da não possibilidade. Porque uma vez tendo passado, eu fui ver, né, se eu tinha condição de pagar. E dava. Então, pensa nas crenças que te bloqueiam, que não te permitem nem olhar por cima do muro, para você saber. Bom, é grande, está me assustando agora, mas o que tem depois do medo? Se fez essa pergunta já, o que tem depois do medo? Pensa sobre isso. E entrar na faculdade de psicologia foi um divisor de águas para mim. Porque começou um processo intenso de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e me colocou na busca daquilo que eu descobri depois que era o meu propósito de vida, que era transformar pessoas, ajudar pessoas a se desenvolverem. Então lá atrás, quando tinha aquele incômodo, sentado na cama, conversando com Deus, era isso que de alguma forma algo em mim me contava, desse desconforto que dizia não é aqui, não é aqui. E todos os meus desafios foram me encaminhando nesta direção. Então estar aqui hoje com vocês me conta que eu estava no caminho certo. Me conta que era esse o processo. Meus incômodos me trouxeram até aqui. E eu tenho certeza que vão me levar muito mais longe.
muito mais longe. E aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês, diante de tudo isso que a gente falou. E você? O que você vai fazer com o teu... O que você vai fazer com o que te incomoda? Encontrar o Mozart, né? O que você vai fazer com o que te incomoda? Pensa, o mundo está lá fora, ele está inteiro à tua disposição, é teu. O que você vai fazer com isso? Assistir pela janela ou se movimentar e ir lá conquistar? Agradeço muito a atenção de vocês. Foi maravilhoso estar aqui, viu? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Esse foi o Sérgio David, hein? Que palestra! Que palestra! Pessoal, nós preparamos. Agora é um momento.